Olá, tudo bem com você? Neste Alesp Cidadania, vamos falar do uso da inteligência artificial na área jurídica. Só em 2022, o Judiciário brasileiro recebeu cerca de 30 milhões de novos casos, com uma taxa de crescimento anual de 9%. Para tratar deste assunto, recebemos aqui nos estúdios da Rede Alesp e da TV Alesp, Maria Juliana do Prado Barbosa, CEO da Fenalol, que é a maior e mais importante feira e congresso sobre gestão, inovação e tecnologia para o mercado jurídico da América Latina, que acontece nos próximos dias. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem, Renata. Eu que agradeço a oportunidade para a gente falar um pouquinho mais da Fenalol. Obrigada pela TV Alesp pela oportunidade. E também para falar sobre essa questão da inteligência artificial na área jurídica e do Brasil, que virou case internacional, nós temos a satisfação de conversar remotamente com o Dr. Alexandre Zavalha Coelho, presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do Instituto dos Advogados de São Paulo e coordenador executivo do Grupo de Pesquisas de Governança de Dados e Regulação de Inteligência Artificial do CEP, o Centro de Educação e Pesquisa e Inovação da FGV. Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Olá, Renata. É um grande prazer estar com vocês aqui no Alesp Cidadania. O que é a Fenalol, Maria Juliana? Por favor, Maju, se me permite. Sim, pode me chamar de Maju. Bom, a Fenalol é o maior encontro, a maior feira e congresso da América Latina que tem o propósito de tratar de gestão jurídica. A feira tem 21 anos, então ela já tem um bom caminho aqui pela frente, passou por diversas etapas aqui do ecossistema jurídico, culminando na edição desse ano que vem tratar bastante da inteligência artificial. Então é um encontro que tem uma grande área de exposição, com muitos fornecedores de serviços e tecnologias para a área jurídica e também um grande congresso que vai tratar do assunto de gestão. Então, quantas pessoas tem já inscritas e se é um evento só presencial ou também online? É um evento presencial, porém a Fenalol está online 365 dias do ano através do Fenalol Lab. Mas o evento, o encontro, ele é presencial. Essa é uma edição histórica, porque na realidade a gente já ultrapassou todos os números históricos dos últimos anos. A gente vai receber esse ano provavelmente mais de 12 mil pessoas ao longo dos 3 dias de evento. Doutor Coelho, pergunta ao senhor, como que é chegar agora do exterior, trazendo na bagagem o Brasil como case internacional sobre essa questão da inteligência artificial na área jurídica? Renata, o Brasil realmente é uma das grandes referências mundiais, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa de dados, de informações. E o Brasil, como você bem destacou, tem uma quantidade muito grande de processos judiciais, são mais de 80 milhões de processos em tramitação, e a gente tem, pela nossa Constituição, uma característica de dados abertos. Todos os dados dos processos judiciais são públicos. Então, a gente tem, de fato, tanto o poder público, o judiciário, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria e também o Legislativo, todos trabalhando há muitos anos para classificar essas informações. Então, de fato, a gente conseguiu, antes até da IA generativa, criar como se fosse uma IA jurídica em português. E essa característica é muito diferente do que acontece na Europa, que não tem essa transparência, essa abertura de todos os dados no seu judiciário. Também a mesma coisa acontece, é um modelo diferente dos Estados Unidos. Então, de fato, não só a gente tem a matéria-prima para trabalhar com inteligência artificial, que são os dados, mas também toda a criatividade, um envolvimento muito grande. A gente vê pela Fenalol, você viu, são 12 mil pessoas, todas as empresas de tecnologia do setor privado, e a gente tem também um avanço muito grande do poder público. Então, a gente está num momento muito positivo, e a IA generativa, nesse último ano, trouxe o assunto para todo mundo, todo mundo passou a usar algum tipo de aplicação de inteligência artificial, então a gente ultrapassou toda essa questão técnica de criação, de cultura, e agora esse assunto aí está na boca de todo mundo. Mas a tecnologia não pode roubar mercado de trabalho? Esse, pelo menos, é o medo que todo mundo tem, principalmente quando falamos em IA. Doutor Coelho. Olha, a gente trabalha...
A gente trabalha com isso há bastante tempo, né? Mais de 10 anos trabalhando com tecnologia. Você sabe que em 2017, quando de fato começou-se a trazer esses projetos aí para o mundo do direito, né, de forma mais efetiva, tinha aquela brincadeira, saíram muitas notícias do juiz robô, que o advogado ia acabar, e já se vão 7, 8 anos, e a verdade é que a gente tem utilizado essa tecnologia para nos ajudar para classificar as informações, para trazer mais assertividade para as respostas que a gente precisa e as informações para a gente tomar melhores decisões, para alocar melhor recursos humanos. Então, a nossa visão é um pouco diferente. É lógico que, como tudo que a gente está vendo na vida, várias tarefas vão ser automatizadas, mas ao mesmo tempo surgem novas oportunidades. E eu sempre penso de forma muito positiva, e o que eu vejo é que todo mundo que trabalha com tecnologia, cresce o escritório, cresce a empresa, tem mais oportunidade e oferta de novas vagas de trabalho. Então, a gente vê essa utilização muito mais como um apoio às nossas atividades do que, de fato, uma substituição. Eu quero destacar que aqui na casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem 2 projetos de lei tramitando. O projeto número 17 de 2024, dos deputados Ricardo França e Gerson Pessoa, que institui a campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos cometidos por meio do uso indevido da inteligência artificial contra crianças e adolescentes. Temos também outro projeto de lei, o 305, também deste ano, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, que veda o uso da inteligência artificial como parâmetro de referência e de métrica para o desenvolvimento de material pedagógico, bem como ferramentas de avaliação e desempenho escolar a ser utilizado pela rede pública de ensino do Estado. E na prática, Maju, como é que essa questão da inteligência artificial e do controle que deve ser exercido em torno dela na área jurídica? Vocês estarão discutindo isso também na Fenalol? Não, sem dúvida. O evento vai girar esse ano muito em torno da inteligência artificial. A Fenalol tem 21 anos, como eu disse, né? E ela passou por 2 marcos muito importantes ao longo desses 21 anos. O primeiro foi quando a gente saiu do analógico para o digital. Ou seja, na Fenalol, no passado, a gente já teve aquele gestor de arquivos, né, o bibliotecário, que a gente passou, então, aí para a parte tecnológica. Obviamente, com a pandemia, essa parte se consolidou ainda mais. E esse agora, na verdade, é o segundo marco importante, que é realmente a introdução da inteligência artificial nos serviços jurídicos. Então, vai sim ter uma mudança drástica. Os nossos próprios expositores tiveram muita mudança, né, na característica de quem expunha na Fenalol e quem expõe hoje em dia. Você vê muito claramente, né, robôs, softwares, o quanto isso vai modernizando e mudando na área de exposição. E são mais de 500 palestrantes. Então, com certeza, a inteligência artificial vai ser discutida em todos os âmbitos, né? Então, acho que como o Zavagia colocou muito bem falando, os escritórios eles estão se preparando para isso e realmente vai haver uma mudança mesmo, inclusive em pessoas, né? A gente discute muito, a gente tem uma sala para discutir inclusive pessoas, porque a característica do profissional que você passa a contratar muda com o tempo. Né? Você precisa de outro tipo de profissional que vem trabalhar no seu escritório, que saiba realmente, você vai ter, tem que ter a pessoa que saiba ler dados, que saiba utilizar, né, esses dados. Depois o Alexandre pode falar até um pouco melhor sobre isso. Então, realmente vai ter uma mudança drástica. A Fenalol vai abordar esse assunto praticamente em todos os ambientes que for ter discussão sobre gestão jurídica. E inclusive depois a gente vai se aprofundar aqui, mas eu e o Zavaga estamos coordenando um livro que vai falar exatamente sobre inteligência artificial nos serviços jurídicos, tentando trazer muitos cases a fim de responder muitas perguntas. Porque eu tenho certeza que quem estará na Fenalol esse ano, a ideia com certeza vai chegar lá com perguntas do tipo, o que eu faço com a inteligência artificial? Como eu uso no meu escritório? Como é que eu posso trabalhar melhor? Então, são muitas perguntas, né? As pessoas chegam com muitas perguntas esperando resposta. Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar no evento. Doutor Zavalha, pegando o gancho aqui no que a Maju falou, vocês já têm um percentual de escritórios que trabalham utilizando inteligência artificial aqui no Brasil? Olha, a gente tem feito uma avaliação, né, de modo geral, porque a gente tem que dividir um pouco a explicação sobre esse uso, né? Principalmente agora com a IA generativa, a gente tem
trabalhos, né, em que os próprios profissionais estão usando essas ferramentas diretamente para ajudar a criar um e-mail, para ajudar a criar uma minuta, né, de um trabalho, de um contrato, de uma petição. Então, a gente já vê um crescimento muito grande nesse uso individual e a gente já projeta mais de 50% dos escritórios com essas estratégias. E, de outro lado, a gente tem os projetos corporativos, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, e nós falamos bastante de dados, né? A gente pode buscar essas informações nos dados gerais, abertos na internet. A gente tem outros projetos que são mais estruturados, em que os escritórios, por exemplo, pegam a sua base de contratos, a sua base de petições, estão treinando essa tecnologia no seu próprio conhecimento, né? Na sua própria forma de trabalhar. Esses projetos ainda estão começando, são poucos escritórios grandes e médios que de fato estão avançando um pouco mais, mas o mais importante a gente vê, né, como eu te disse, a gente trabalha com isso há bastante tempo, que no final das contas é como uma calculadora, né? Quando a gente mudou de fazer a conta na mão para calculadora. De fato, quem tem que criar conta é o ser humano. Você que sabe o problema que você quer resolver, você sabe o que você precisa somar ali para dar a resposta que você quer. Então, a inteligência artificial ela não é inteligente no sentido, né, de inteligência humana. Ela é inteligente porque ela faz algumas tarefas, né, automatizadas, ela lê e consegue classificar muitas informações, mas de fato, o ser humano é que está na frente. Então, são muitos desafios para a gente aplicar da maneira correta, para a gente ter as informações, para a gente organizar os nossos processos internos para isso acontecer. Então, eu acho que é um caminho que só está começando. Agora, Maju, em função desse caminho que está só começando, como é que você vislumbra isso dentro da Fenalol, que já está em sua 20ª edição, correto? Sim, 21ª edição. Eu acho que o salto que nós demos, inclusive, de número de inscritos do ano passado para esse ano, que é muito significativo, foram 40% a mais esse ano que teremos no evento, já é uma resposta para isso. Você vê que ao longo desses 21 anos, a Fenalol começou há 20 anos atrás com 200 pessoas. Hoje a gente está falando de 12 mil. Então, você vê o salto do profissionalismo também, né, na gestão do escritório, do departamento jurídico. Então, com certeza, essa é a resposta, né, que a gente está falando a olhos nus aqui, que é o número de presença de profissionais na Fenalol, o número de, de profissionais na Fenalol buscando essa resposta. Porque, como o Zavarga mesmo falou, você também tem que saber fazer as perguntas certas, né? Então, é exatamente isso que eu acho que eles vêm buscar e como é que a IA vai ajudar no dia a dia, né? E como ensinar a IA com isso? Olha, eu acho que aí eu vou deixar essa pergunta para o Zavarga melhor aqui nos ajudar, mas realmente é um processo, é um tempo, você tem que realmente saber fazer as perguntas certas para ouvir as respostas que você quer, senão realmente você não vai ter aquilo que você espera e pode causar muita confusão. Doutor Zavalha, dá alguns exemplos práticos aqui para a gente, conforme a Maju disse. Tá bem. Olha, eu ajudei a criar o primeiro curso do Brasil de Ciência de Dados aplicada ao Direito, em 2017, né? E além de trabalhar nesses projetos, também sou professor há muitos anos, trabalho com muitas pesquisas. Só destacando, você é o pioneiro, né, no país nessa questão da ciência de dados. É isso aí. Foi o primeiro curso do Brasil e eu também dou aula fora, lá na Universidade de Lisboa. Então, como a Maju falou, um dos grandes desafios é a capacitação. Porque, ao mesmo tempo, né, que algumas tarefas, como a gente viu, e não é só no direito, nós estamos vendo isso em todas as áreas, até no nosso dia a dia, né? A gente marca uma reunião, a gente mesmo já cria agenda, a gente já busca as coisas na internet para comprar alguma coisa que a gente precisava ir até o lugar. Então, esse impacto não é só no direito, é em todas as áreas. Então, a gente precisa capacitar as pessoas para entender como é que essa tecnologia funciona e a gente entender também que do nosso dia a dia, né, a gente sempre tem uma brincadeira que é pensar grande e começar pequeno. Então, ninguém tem tudo isso pronto, nem é possível aplicar em todas as áreas. Então, o melhor jeito de fazer e de aprender, né, além de a gente ter cursos e aulas da tecnologia e como é que a gente organiza esses projetos, mas é pensar grande então e começar pequeno. Então, se a gente tem um escritório, um departamento jurídico, a gente tem que escolher qual área que a gente tem mais processo, por exemplo. É a área trabalhista, é a área de consumidor, é a área de contratos, por exemplo, que não é o contencioso. Então, como é que a gente escolhe aquelas áreas que a gente tem mais demanda, que a gente tem mais informação? Começa por elas, começa a envolver as pessoas, porque a gente trabalha muito nessa questão cultural para tirar essa ideia de substituição, que o robô vai fazer tudo e é inteligente, né? A partir de casos concretos.
Então, esse caso concreto de sucesso dessa primeira área traz o orçamento para o segundo projeto, leva as outras áreas do escritório a falar, poxa, que legal, também quero fazer. E é esse até o motivo desse livro, né? A gente organizou o livro oficial da feira desse ano pela Revista dos Tribunais, que é uma das editoras mais importantes e tradicionais da área do direito, e são 13 casos concretos de escritório de advocacia, de departamentos jurídicos, também do poder público, da Advocacia Geral da União, talvez um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, né, tratando de todos os processos aí da administração pública federal, empresas públicas federais. Então, de fato, são esses primeiros casos de sucesso que esse livro também ajuda a levar, porque uma outra característica importante, né? Todo mundo sempre fez seus projetos escondidos, escritórios, preocupados aí com concorrência, e nós estamos num momento muito diferente de colaboração. Então, todo mundo está dizendo como está fazendo, todo mundo está incentivando, e esse livro está nessa linha do que você está falando, de trazer um pouco, né? Não só os casos e como eles fizeram, mas explicando como é que foi o envolvimento das pessoas, como é que o escritório se estruturou nessas diferentes áreas para que isso de fato acontecesse. Mas estamos curiosos. Por favor, detalhe 3 casos desses que, inclusive, estão no livro, para que o nosso público tenha acesso de como a inteligência artificial já está sendo aplicada na prática na área do direito. Por favor. Então, vamos lá. Um dos casos, né, trazendo aqui uma visão também do poder público, como nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, é, é o caso da AGU, né? Esse é um caso público, obviamente eu não sou da AGU, mas a gente pode falar tanto pelo acompanhamento aí do artigo no livro, como também de todos os projetos aí que saem na imprensa, né? Então a AGU há muitos anos, vocês imaginam, quantos processos judiciais tem o governo federal, quantas empresas públicas, né? Quantos contratos eles têm que fazer. Então, há muitos anos, eles criaram um sistema chamado Sapiens, que eles começaram a classificar todas as informações, por exemplo, né? Todos os processos judiciais desse determinado assunto. Como que a gente responde? Quais são nossas teses? Então, eles começaram a organizar e classificar essas informações nos contratos. Como é que são nossos pareceres em determinados contratos públicos de determinada área? Então, eles ficaram muitos anos classificando essas informações, trazendo para esse sistema, que é o Sapiens, e a partir disso, conforme você tem um caso novo, esse sistema já te indica, olha, essa tese aqui que é a mais usada. Então, veja, primeiro que ele não está criando nem substituindo o advogado, ele está sugerindo, olha, nesse caso aqui, normalmente nós usamos essa tese, né? E agora, com a IA generativa, que é um tipo diferente, porque a gente tem um tipo de inteligência artificial que ajuda a classificar informações, entender padrões, e agora a gente tem a IA generativa que está nos ajudando a criar novos documentos a partir desse conhecimento. Então, primeiro, se a gente não tem essas informações classificadas, né, essa saída dessa inteligência artificial também não vai ser boa. Então, a gente tem todo um trabalho, uma tarefa de organizar essas informações, que é o que a AGU fez muito tempo, e agora está aplicando um dos maiores projetos do Brasil, corporativos, para criar uma IA generativa a partir dessa gestão do conhecimento. Em escritório de advocacia, por exemplo, né, na área, por exemplo, de compra e venda de empresas. Então, qual é o risco de comprar uma empresa? Como é que a gente vai analisar, imagina, 10 mil contratos que essa empresa tem, né? Se ela tem cláusula, por exemplo, de LGPD. Então, você treina essa tecnologia para identificar o que é uma cláusula de LGPD, que agora é obrigatória por essa legislação, e aí você lê esses 10 mil contratos e indica, olha, desses 10 mil, esses 500 aqui não tem, ou a cláusula não está correta. Então, ao invés de a gente ter que ler os 10 mil contratos para achar isso, que é muito trabalhoso e a gente também tem dificuldade, né, com tantas páginas, tantas informações, então elas nos ajudam a focar o nosso trabalho naquele grupo de contratos que efetivamente a gente precisa mudar, né? E em relação às empresas, a gente tem visto também algo muito importante, que assim como a medicina, né, a gente vai no médico, o que o médico fala para a gente? Vai fazer o exame e volta. Então, o exame ajuda o médico a definir melhor o tratamento, a saber aonde ele precisa intervir. Então, as empresas estão saindo nessa mesma lógica da medicina, né, de um relacionamento através dos processos, e a gente está vendo todos os desafios do judiciário com essa quantidade de processos, para uma discussão proativa, que a gente sempre se relacionou pelo processo, reativo. Então, agora a gente pode, classificando esses processos, entender,
por exemplo, na área da trabalhista. Ó, nós estamos tendo muito processo, por exemplo, de falta de uso de equipamento obrigatório. Então, isso tem ajudado a melhorar a operação, a trabalhar no preventivo, né? Então, não só tem ajudado a tratar melhor como é que a gente vai se defender ou entrar com processos judiciais com os argumentos corretos, mas essas informações estão ajudando muito a gente também a trabalhar de forma preventiva, a ajustar os nossos procedimentos internos e evitar novos processos pelo mesmo motivo. Agora, Maju, quem não conseguir participar da Finalou, vocês vão depois disponibilizar todas as palestras que foram de forma online, mesmo que a pessoa pague a parte? Como que vai ser isso? Não, a Finalou ela é presencial, tá? Então hoje, porque assim, são mais de 500 palestrantes, são 10 salas simultâneas acontecendo, né, durante os 3 dias de evento, então, e muito networking, contato. Então, a Finalou é esse encontro presencial, né? É essa hora em que você, de fato, encontra todo o ecossistema jurídico. Então, a ideia é realmente que você esteja lá presente, né? Para conseguir trocar de sala, para participar de todas as palestras, estar em contato com quem está oferecendo as novas tecnologias e os novos produtos para a área jurídica e com seus pares, né? Como o Zaberga falou, hoje as pessoas compartilham muito mais do que vem sendo, do que elas vêm discutindo, do que elas vêm fazendo dentro dos seus escritórios e departamentos jurídicos. Então, a Finalou ela é muito baseada em case, né? Que é onde a gente também baseou, né, o nosso livro de inteligência artificial esse ano, que é trazer cases, coisas reais do que estão acontecendo. Livro que está sendo lançado na Finalou, na Finalou, exato. Ainda eu tenho certeza, né, o Zaberga vai concordar comigo que esse é o primeiro de muitos livros que ainda vão ter que ser atualizados sobre inteligência artificial. Eu tenho certeza que a evolução do livro que a gente está lançando deste ano para os cases que talvez a gente traga o ano que vem vai ser muito veloz, né, assim, essa mudança, né, da utilização da inteligência artificial nesses serviços jurídicos. Olha, hoje no Alesp Cidadania, nós estamos falando sobre essa questão do uso da máquina, da inteligência artificial nos escritórios de advocacia e até mesmo no poder jurídico. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Maju do Prado Barbosa e também com o Dr. Alexandre Zavalha sobre esses dados e trazer muito mais informações sobre essa novidade que invade o Brasil e o mundo. Retomamos aqui o Alesp Cidadania. Você sabia que a inteligência artificial já é utilizada por advogados e também pelo poder jurídico aqui no Brasil? Nós retomamos o assunto com o Maju do Prado Barbosa, CEO da Finalou, uma feira específica nesta área que acontece agora nos últimos dias, no mês de outubro, e também com a participação online do Dr. Alexandre Zavalha, um dos pioneiros nesta área do país, coordenador do curso na Faculdade de Direito da FGV. Obrigada pela participação dos dois e agora destaco a você, Maju. Quais são os principais temas que serão abordados aí entre milhares de participantes? É isso, Renata. Como a gente comentou aqui anteriormente, são 10 salas simultâneas acontecendo durante os 3 dias e mais de 500 palestrantes. Então, assim, a gente passa um ano trabalhando nessa curadoria, o Zavalha, inclusive, faz parte do Conselho Consultivo da Finalou também. E nesse período de um ano que a gente passa trabalhando nisso, a gente discute muito o que o mercado precisa. A gente quer responder às dores do mercado, né? Então, e o propósito da Finalou é gestão, inovação e tecnologia jurídica. Então, uma das salas mais importantes, não diria mais importante, mas uma das mais comentadas é a própria sala de regulação da inovação, que a gente fala muito de regulação da inteligência artificial e de todas essas novidades que aparecem aqui no mercado jurídico. E a gente entra em outras salas com mais detalhe, né? Então, como eu falei, a sala de gestão de pessoas é uma sala muito importante. Esse profissional do direito mudou muito ao longo dos anos, então é uma sala em que a gente discute, é uma sala de muita relevância em que a gente discute como é esse profissional do futuro, o que a gente espera, o que os escritórios esperam desses novos profissionais. Acho que o Zavalha também comentou bastante que hoje em dia você tem muitos dados, mas você
Precisa saber precisa trabalhar. saber trabalhar com esses dados, senão eles não significam nada, né? Eu sempre brinco que eu uso a vaga também, que é igual você ter uma Ferrari parada na garagem, mas você não saber guiar. Então, ter muitos dados também, você precisa saber o que fazer com aquilo. Então, você tem sala de gestão de pessoas, a gente tem uma sala de marketing, que trata especificamente de marketing jurídico. A gente teve mudanças nos últimos anos, né, com o novo provimento da OAB, então é uma sala que discute bastante de marketing, que é a nova realidade, marketing digital para os novos escritórios, então tem que saber o que você está fazendo dentro dos limites E a OAB possíveis. permite marketing jurídico? Sim, permite, teve mudanças ultimamente, o Zavaga depois pode entrar em mais detalhes, né, especificamente desse novo movimento da OAB, mas e sim, permite, e tem algumas restrições, mas permite. Então é exatamente o que a gente discute nessa sala. E traz os principais cases de sucesso, de escritórios que têm muito sucesso digitalmente falando, e no marketing, enfim. A gente tem a sala também que vai discutir inovação e tecnologia. Então, uma é a regulação da inovação e a outra são as novas tecnologias e inovações que estão acontecendo, sala de compliance, sala de contratos, de legal design e visual law, que o Zavaga também é especialista, pode falar também um pouco melhor nisso, sala sobre, falei, né, contencioso, contratos, tem uma sala especificamente para pequenos e médios escritórios, que é a realidade do Brasil. Né? Hoje, eu acho que, se eu não estiver enganada com esses números, o Zavaga pode me corrigir, acho que 70% hoje dos escritórios, ou até mais, são pequenos escritórios. Então, a gente tem uma sala focada neles, porque são assuntos muito específicos, a gestão é diferente, né? Você está falando, às vezes, de sociedades muito, muito pequenas, então a gente discute especificamente para esse mercado, que é o PME, né? Pequenos e médios escritórios, e nós temos também, por outro lado, uma sala com cases para médios e grandes escritórios, aí onde a realidade é completamente diferente e você tem outros tipos de investimentos, e então muda bastante. Então, são muitos cases que a gente traz à tona. E além que esse ano a gente tem uma novidade que a gente vai trazer muito workshop prático, né? Então, de negociação, né, de gestão. Então, na prática, como é que você pode fazer, aplicar nos escritórios. Agora, ao senhor, doutor Zavalha, como é que essa questão aí desse foco que vocês vão aplicar nos pequenos e médios escritórios que compõem a maioria, inclusive muita gente que está nos assistindo agora, até mesmo multiplataforma, no YouTube, pode ter um conhecido ou ser mesmo proprietário de um pequeno ou médio escritório de advocacia? Olha, Renato, o que a gente está vendo, por isso que é um momento, como a Maju falou, nós tivemos um aumento esse ano de 40% no número de inscrições aqui na feira, né? Todo mundo quer entender como fazer isso, quer entender as novas tecnologias, mas o grande ponto é que a IA generativa mudou muito esse cenário, porque ela está ajudando a democratizar o uso da inteligência artificial. Se a gente olhar há 30 anos atrás, a gente tem a inteligência artificial, ela estava nas universidades. Na última década, ela estava praticamente nas grandes empresas. Você precisava ter tecnologia, você precisava ter um grande time. E a IA generativa, com essas soluções que todo mundo está começando a usar, ela criou uma interface direta com o usuário final. E isso mudou completamente a percepção das pessoas, a facilidade e até a viabilidade financeira para utilizar. Então, assim como, né, a gente tem um exemplo, né, uma televisão grande, começava custando muito caro, depois já ficou médio, hoje já é mais acessível para todos. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais ela vai ficando melhor, mais acessível. Então, nós estamos no momento já que essa tecnologia que vem sendo desenvolvida começou a chegar, né, de uma forma acessível, viável, em todos os aspectos para os pequenos e médios escritórios. Então, a gente vê essa utilização direta, essa vontade de aprender em um momento, então, dessa democratização, dessa possibilidade dos pequenos e médios escritórios que não tinham acesso ou quantidade de pessoas e times, ou mesmo a viabilidade financeira para fazer isso, o acesso direto à tecnologia. Então, tem sido um momento muito bom para todos e, ao mesmo tempo, de participação geral de todos os tamanhos, níveis, formação de pessoas. Então, outra característica muito grande, né, é que a gente vê cada vez mais a integração do direito com outras áreas. A área de matemática, né, de estatística, a área também do jornalismo, a área do design, como a Maju falou, tem uma área nova, muito interessante, que é a área de visual law, né,
que é como a gente traduzir a linguagem jurídica de uma forma mais fácil para as pessoas atenderem. Para os leigos, né? Nós estamos aí com o Dr. Zavalha num equipamento remoto, está nos atendendo online. Agora, Maju, enquanto a linha dele é empresa diferente e que o cliente da empresa é diferente, né? Só repete esse último trecho que você falou, porque picotou, por favor, doutor Zavalha, em relação a essa questão do design. Tá bom, vê se melhorou aí. Está ótimo. E tem uma área nova, que é a área de Visual Law, que tem muito a ver com legislação, né? Que é como é que a gente vai traduzir toda essa linguagem técnica jurídica para as pessoas, para o cidadão, para as pessoas que têm entender os seus direitos. Então vamos pegar o exemplo da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que acaba afetando todo mundo. A linguagem que a gente fala com o juiz no processo judicial é uma linguagem técnica. Agora, explicar LGPD para a alta gestão de uma empresa, para explicar para todos os funcionários da empresa, ou para explicar essa mesma lei para os clientes da empresa, é uma linguagem diferente. E a gente tem usado também várias técnicas visuais para ficar não só um texto mais fácil de entender e adequado para cada público, mas também o uso de várias técnicas visuais, assim como tem acontecido no jornalismo, né? Infográficos, informações aí de trilhas, né? De como aquilo acontece. Então, a gente tem muita novidade e essa, vamos dizer, o amadurecimento da área do direito também, de entender que essa relação com o seu público final, né, com os clientes, com a sociedade, ela deve se dar de uma maneira adequada, porque no final das contas, nós estamos preservando os direitos da população, nós estamos preservando, tentando resolver problemas sociais que se refletem na área do direito. Nós estamos tentando entender melhor as leis que são criadas. Então, tem muita coisa interessante acontecendo na área do direito. E tudo isso vai ser tratado na Finalô. Maju, quais são os principais desafios para os escritórios de advocacia que eles enfrentam na implantação do IA generativo e como que a Finalô pode ajudar? Eu acho que uma das grandes barreiras que você tem dentro do escritório, quando você vai implantar não só IA, mas qualquer outra tecnologia, são as pessoas. Né? Você tem uma grande barreira de pessoas mesmo, muitas vezes até da alta direção, de bancar nessas novas tecnologias, porque isso requer não só investimento, é uma coisa, mas, como o Zavalha falou, hoje você tem muita coisa acessível para todo tipo de escritório, mas você tem que realmente estar apto a mudar a mentalidade de toda uma gestão para aquela vinda daquela nova tecnologia. Então, hoje, o que a gente tem visto muito dos escritórios é realmente as pessoas têm que se adaptar, né? Então, por isso que eu digo que vem vindo uma nova leva de profissionais, que é o que você quer contratar hoje para o seu escritório. Então, a gente vai abordar muito isso na sala de pessoas, porque não é só um desafio de quem você está contratando, mas é de quem está no escritório. Como é que você vai preparar essa equipe para a nova tecnologia que vai ser adotada? E nessa sala de pessoas, vocês também vão abordar a diversidade e a inclusão? Detalhe. Muito. Nós tivemos, até o ano passado, uma sala específica para tratar diversidade e inclusão. Esse ano nós optamos por não ter essa sala, porque a diversidade e inclusão ela vai entrar em todas as salas. Porque acaba sendo uma exclusão, porque ela sabe... Então, assim, a ideia não é a gente falar uma sala específica para aquilo, mas sim que o assunto seja abordado em todas as salas. E o mais interessante é que a gente vai ter uma plenária no terceiro dia de evento, que é uma plenária só sobre mulheres. Então, é uma plenária que a Ana Paula Padrão, né, que vai liderar essa plenária. A gente vai ter grandes nomes do jurídico, do ecossistema jurídico, mulheres que vão falar sobre isso. Então, essa é uma das pautas, né, que muito forte, porque se você pegar hoje o público da Fenaló, 50% são mulheres. Né? Então, a gente já alcançou uma equidade aqui muito bacana assim, diversidade e inclusão ela é importante não só na sala de gestão de pessoas, em tudo, porque ela traz de fato, ainda mais com o advento de tanta tecnologia, você precisa ter uma equipe diversa, né? Que realmente absorva todas essas novidades, porque se você fica com um público sempre igual trabalhando, você não consegue sair da mesmice, né? Você não consegue abrir, expandir seus horizontes. Então, é muito importante uma equipe diversa. E eu sempre brinco e falo, nessa plenária de mulheres, é muito interessante mesmo, porque a equipe de Fenaló são 10 mulheres. Então, são só mulheres fazendo uma feira, né, desse tamanho acontecer. Então,
é bem importante esse assunto para todos nós. Doutor Zavalha, pegando carona aqui no que a Maju falou, gostaria que você falasse da participação da mulher internacionalmente nessa área do IA, da tecnologia na área jurídica. Olha, a gente tem visto na área do direito em geral uma preocupação muito grande com a diversidade em todos os aspectos, né? E cada vez mais o fortalecimento das mulheres. Você vê aí na própria Fenaló, são 10 mulheres que criam uma feira com uma centena de pessoas falando, grandes nomes, 12 mil pessoas. Então, eu particularmente na minha vida, eu sempre trabalhei com times e parceiras aí predominantemente femininas, né? Eu tenho uma relação muito próxima, uma admiração muito grande e a gente vê com muita felicidade, né, esse movimento de fortalecimento da mulher. Em relação a essa questão da Fenalol, eu pergunto a você, doutor Zavalha, ainda, sobre a questão da ética. Como é que fica a ética em meio a tudo isso na área jurídica e de que forma vocês abordam isso na Fenalol? Olha, inclusive, é uma das minhas principais áreas de pesquisa, né? Parte de governança e ética. E isso tem a ver também com a questão legislativa. Vocês sabem, nós estamos tendo a tramitação do Senado Federal do nosso marco legal da inteligência artificial. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem todos esses benefícios, você citou, Renata, também uma iniciativa aí na Assembleia Legislativa, por exemplo, em relação aos crimes, né, cibernéticos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um lado positivo de nos ajudar com todas as informações, a entender melhor, a ter melhores resultados, né, a gente também tem muitos desafios. Primeiro, nessa questão dos crimes digitais, que tem crescido muito, significativamente. E de outro lado, porque quando a gente fala de uma tecnologia que está replicando o passado, está aprendendo dos dados do passado, obviamente a gente tem muitos desafios sociais, muitas desigualdades, né, que a gente vê há muitos anos. E então essa tecnologia, essa discussão de governança e ética, ela é muito importante para a gente estabelecer os limites dessa tecnologia e principalmente quais cuidados a gente tem que ter para justamente não replicar aquilo que a gente não concorda, que a gente não aceita, e que são muitos anos de trabalho para a gente conseguir mudar essa realidade, né? Então, é uma área que vai crescer muito, que tem muitas oportunidades de trabalho, e a gente vê cada vez mais, né, esse esforço legislativo, e lá no Senado são muitas audiências públicas, muita cooperação internacional. A gente já tem uma lei de IA na Europa, tem outra, né, sendo discutida ali nos Estados Unidos. Então tem sido um esforço muito grande, né, do legislativo em geral, em todos os níveis, procurando colaborar, discutir e a gente achar o equilíbrio entre os benefícios e a gestão de todos os riscos envolvidos com essa tecnologia. Doutor Zavalha, o senhor que também está na academia, é coordenador da área na Fundação Getúlio Vargas no curso de Direito. Como ficam os alunos? Como é que é esse contato? Que tipo de interesse eles têm por essa novidade na área do direito? Olha, eu estou na GV justamente numa área de pesquisa para a gente entender, né? Também sou professor de vários assuntos, mas eu estou focado principalmente nesses últimos anos em entender essa realidade, né? E a professora Marina Pfefferbaum, que é coordenadora do CEP e trabalha comigo lá diretamente, ela especificamente, né, tem trabalhado muito, escrito livros e feito muitas pesquisas nessa área, porque, de fato, a gente pode usar essa tecnologia para escrever novos textos, né? Com base em textos de outras pessoas, sem citar as fontes. Então, a gente tem um problema muito grande de direito autoral. A gente tem esse problema de os alunos poderem não fazer, né, os trabalhos e usar essa tecnologia para fazer no lugar deles. Então, um grande desafio. E, ao mesmo tempo, isso é uma realidade. A gente precisa ensinar os alunos a usar da maneira correta. Não adianta também proibir, porque é uma realidade social. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Então, o grande desafio tem sido essa discussão ética. Qual que é a maneira que a gente usa, para que a gente usa? Então, eu posso usar para melhorar o texto, mas não posso usar para fazer o meu texto inteiro, né? Todo trabalho científico, a gente tem que citar as fontes da maneira correta, a gente tem que fazer uma pesquisa, né, de todas as situações. Então, o grande desafio tem sido, primeiro, formar os professores para que eles possam, assim, formar e orientar os seus alunos. Então, essa capacitação começa
né, no corpo docente, professores e professoras, se capacitando também para utilizar, para entender os limites dessa tecnologia, e um trabalho muito grande com os alunos para entender esses parâmetros, para criar essas políticas de utilização. E então, essa colaboração entre todos, essa discussão, tem também levado a já alguns caminhos positivos, mas isso leva a uma cultura correta e a formação ética dos alunos para usar justamente como um apoio, não como aquilo que de fato vai criar aquilo que os alunos vão precisar fazer, porque senão a gente vai colocar de lado a criatividade e a gente vai colocar de lado aquilo que é mais importante numa escola, seja uma faculdade, né, na educação básica, que é a gente aprender. Né? Então, se a gente usar isso para fazer as coisas no nosso lugar, nós não vamos aprender. Então, a escola perde o sentido. Então, tem sido um desafio muito grande para tentar achar os caminhos corretos e a formação correta para a gente usar de forma ética e responsável essa tecnologia. Dentro desse desafio para a nova tecnologia, essa feira que promove agora o uso da tecnologia no direito, que teremos nesta última semana de outubro, a pergunta que eu lhe faço, dentre os inscritos, vocês têm um perfil mais homem, mais mulher, mais jovem, formado ou não? Gostaria que você falasse disso. Sim, bom, o perfil até de homens e mulheres, a gente tem um equilíbrio muito bom, são 50-50 realmente por cento de homens e mulheres, então Só é bem repetindo equilibrado. O número de inscritos? 12 mil. 12 mil. 12 mil. São 12 mil de duas categorias, né? Você tem os visitantes, cujo acesso é gratuito e eles podem visitar toda a área de exposição, que tem 150 expositores. Então, o visitante ele tem acesso à área de exposição e ele tem acesso a 2 palcos de conteúdo gratuito que acontecem em meio à feira. E aí você tem uma outra categoria, que é uma categoria paga, que é a categoria do congressista, que aí, de fato, ele pode ter acesso a todas as salas simultâneas de conteúdo e a esses 500 palestrantes. Então, a gente tem um equilíbrio entre esses inscritos de 50 a 50. A gente tem, de participantes, são mais ou menos 60% escritórios de advocacia e 40% de departamentos jurídicos. E você tem, na realidade, uma outra porcentagem aí que são de procuradores, né, magistrados, acadêmicos e outras pessoas que fazem parte do ecossistema jurídico, que também participam da feira. Estou te dando assim, os grandes números, né, que principalmente para quem vai, que são os escritórios e os departamentos jurídicos. Na verdade, ela é uma feira já para advogados mesmos, né? Não é uma feira hoje... a gente tem um outro estudante que, por curiosidade, aparece, né? Esse é o nosso cliente do futuro, né? Mas hoje a feira ela tem foco realmente nos sócios, nos diretores jurídicos, nos CEOs dos escritórios. A gente tem hoje, né, o profissional, você tem muito gestor jurídico dentro desses escritórios hoje que não necessariamente é um advogado sócio. Então, se atrai muito também desse público para o evento, mas ele é um evento focado, sim, nos diretores jurídicos, gerentes jurídicos e sócios, CEOs de escritórios, pequenos, médios e grandes. Pegando carona aqui no que a Maju falou, o Poder Judiciário hoje utiliza a IA, doutor Zavalha, como é que funciona isso na prática, no dia a dia? Muitas ações já são julgadas pela tecnologia, pelo computador? Não, isso nunca vai acontecer. Sabe que eu tenho uma proximidade, né, não só como pesquisador com o Poder Judiciário, mas eu também, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que também é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, inclusive criou um grupo de trabalho para regulamentar essa parte de governança, gestão de riscos e todo o uso ético e responsável da inteligência artificial. Porque, de fato, se a gente tem essa quantidade de processos, já são 140 projetos de inteligência artificial nos tribunais. Né? Isso é público, está no site do CNJ, mas a gente analisou todos esses projetos, né? E a gente vê uma característica realmente dos projetos de classificação da informação, de entendimento de padrão de decisão, mas a gente não tem nenhum desses projetos, de fato, tomando nenhuma decisão. Até porque... e esse grupo de trabalho, eu sou um dos membros nomeados aí pela presidência do CNJ, então eu tenho participado ativamente dessas discussões. A nossa própria Constituição, os códigos de processo, colocam o juiz como o responsável único da decisão judicial. O juiz tem toda a autonomia e independência para decidir o processo conforme o seu livre convencimento. Então, até pela nossa legislação, toda essa discussão de juiz robô, ela nem pode acontecer. E na prática, todos esses projetos, então, estão muito mais ajudando a entender todo o contexto e, principalmente, sendo utilizados naquelas esteiras, né, naqueles temas
que a gente tem uma quantidade muito grande de processos repetitivos. Então, a gente tem execuções fiscais, tem processos de consumidor, né? A gente tem processos trabalhistas que são do mesmo assunto, hora extra, por exemplo. Então, essa tecnologia tem nos ajudado a classificar melhor, né, como é que os juízes estão decidindo esses temas, quais são as teses. Então, ele está muito mais nesse foco, né, do que é repetitivo e objetivo, que praticamente a gente vê que são 70%, 80% de todos os processos que tramitam no Brasil, mas de fato eu tenho acompanhado muito de perto a responsabilidade com que o judiciário tem tratado esse tema, o cuidado com que os juízes têm feito isso, sabedores de que a responsabilidade final de assinar uma decisão é dele, né? Então ele também tem uma preocupação com a sua própria credibilidade, com a sua responsabilidade, e a gente pode ter tranquilidade que, de fato, nós não vamos ter um juiz robô, não. Doutor Zavalha, essa tecnologia pode baratear as custas advocatícias para o cliente e se também pode baratear e se pode agilizar os processos? Pode muito. Vamos primeiro falar dos processos, né? Então, a gente teve, nos últimos anos, na verdade, é um processo de transformação digital do nosso judiciário dos últimos 20 anos. Desde a criação do sistema, né, do processo judicial eletrônico, depois a digitalização de todos os processos. Então, só essa fase de automação, de a gente poder ter tudo isso, né, todos esses dados armazenados e todos esses passos, esses atos do processo num sistema, isso já diminuiu nos últimos anos em 50% em média o tempo de tramitação dos processos. Então você veja, qual é o impacto disso para a sociedade? É gigantesco, né? Essa questão da impunidade, todos os processos demoravam muito, então a gente já teve um avanço muito grande nessa parte de velocidade do andamento, e agora a gente vai ter essa nova etapa, como a gente já tem esse ambiente criado e toda essa quantidade de informações, é a gente poder trabalhar em cima dessas informações para entender melhor os problemas, entender melhor a estratégia, ajudar a agilizar o juiz naquela pesquisa que demorava dias, né, para ele ter essas informações de forma mais rápida. Então a gente vai ver uma aceleração ainda maior, que eu acho que é um impacto muito positivo para a sociedade, para a segurança jurídica, para investimentos de fora, que sempre tiveram uma preocupação de vir para o Brasil e ter essa dificuldade de uma discussão judicial demorar anos. Então, eu sempre vejo tudo isso de uma forma muito positiva. Em relação aos custos, vamos pensar, inclusive, não só custos, né, diretos para o escritório, mas vamos pensar também para a própria sociedade. Hoje a gente tem, por exemplo, funcionando muito bem, muitas das audiências acontecendo de forma virtual. É lógico que quando a gente tem casos mais complexos, uma audiência que a gente precisa discutir provas, algumas testemunhas de casos, né, que são muito factuais, que o juiz precisa escutar, olhar para a testemunha, mas tem muitos casos de menor complexidade, ou casos, como a gente falou, que são repetitivos. Então imagina, por exemplo, essa quantidade de papel que a gente utilizava nos processos judiciais. Se a gente vê os fóruns, né, eram prédios gigantescos com metade armazenando papel, com dinheiro público, né? Então a gente teve um ganho, né, também nessa questão da sustentabilidade, de não usar papel. Então a gente pensar toda a tramitação que as pessoas verem um processo, precisava ir até o fórum, precisava ir para a audiência. Então, quanto a gente está deixando de gastar, né, de gasolina, de emitir poluentes. Então a gente tem muitos aspectos, além, obviamente, né, da agilidade e muitas tarefas que a gente fazia, agora a gente poder ter o apoio dessa tecnologia. Então, de fato, isso vai não só facilitar nosso trabalho, como vai diminuir o custo em algumas questões, mas a gente vê um impacto muito grande na sociedade, dos benefícios que essa digitalização toda tem trazido nesses vários aspectos que nós estamos falando. E com a resposta do Dr. Zavalha, nós agradecemos aqui, chegamos ao final deste Alesp Cidadania, falando das novidades da tecnologia no departamento jurídico, na área jurídica das empresas. A propósito, a Fenalol, que é uma feira que aborda essa questão, estará sendo realizada agora nos próximos dias aqui de outubro. Muito obrigada, Maju, pela sua participação presencial aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, Renato. Foi um prazer falar de um assunto tão apaixonante que é a inteligência artificial nos serviços jurídicos e a oportunidade de estar aqui na TV Alesp. E agradecemos também ao coordenador da GV, Dr. Alexandre Zavalha, que acaba de chegar do exterior e que nos traçou aqui um verdadeiro panorama de como o direito hoje é tratado junto com a questão da tecnologia. Obrigada, doutor Alexandre.
Obrigado, Renata, e a toda a audiência aqui do Alesp Cidadania. Ficamos por aqui. A você o nosso muito obrigada. A Rede Alesp é multiplataforma. Até mais.